Olá galera, nesse vídeo vamos responder a questão 163 do caderno cinza do Enem 2016, ok? Essa questão nos diz o seguinte, ó: em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F até um novo reservatório B. Após avaliações, foram apresentados dois projetos para o trajeto de construção da galeria: um segmento de reta que atravessaria outros bairros, ou uma semicircunferência que contornaria esses bairros, conforme ilustrado no sistema de coordenadas x, o, y da figura, em que a unidade de medida nos eixos é o quilômetro, certo? Aqui, ó, o eixo y é quilômetro, x quilômetro, ponto F, ponto B, o segmento de reta, ligando os dois, passa pela origem, e o semicírculo, ok? Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora, enquanto que 1 metro de construção de galeria via semicircunferência demora 0,6 horas. Há urgência em disponibilizar água para esse bairro, certo? Então, se construir em linha reta, vai demorar 1 hora para cada metro, ok? Se construir, em semicírculo, vai demorar 0,6 horas para cada metro, ok? Então ele diz ainda: use 3 como aproximação para π e 1,4 como aproximação para a raiz de 2. O menor tempo possível em hora para a conclusão da construção da galeria para atender às necessidades de água do bairro é de 1.260, 1.520, 2.800, 3.600 ou 4.000 horas, ok? Então vamos lá. Primeiro, devemos decidir o que vai demorar menos: construir em semicírculo ou construir em reta, certo? Construir em semicírculo demora menos tempo por metro, mas a distância construída é maior, ok? Então, para sabermos de fato quem é melhor construir em linha reta ou em semicircunferência, devemos calcular as distâncias em reta, na reta aqui, ó, do ponto F ao ponto B, e a distância na semicircunferência, ok? Vamos começar pela reta, porque é a mais simples, Temos dois pontos, o ponto F e o ponto B. A distância entre eles, analiticamente, é muito fácil de calcular, ok? Vamos lá. A distância entre o ponto F e o ponto B é a abscissa do ponto B menos a abscissa do ponto F ao quadrado, mais a ordenada do ponto B menos a ordenada do ponto F ao quadrado. Okay? Então, essa distância ao quadrado, a abscissa do ponto B é 1, e a abscissa do ponto F é menos 1, então fica 1 menos da fórmula, menos 1, ao quadrado, mais a ordenada do ponto B é menos 1, e a ordenada do ponto F é 1. Então, a ordenada do ponto B, menos 1, menos da fórmula, a ordenada do ponto F, 1 ao quadrado. Então, a distância do ponto F ao ponto B ao quadrado, 1 menos menos 1 é 2, Então, 2 ao quadrado. Menos 1 é menos 2 ao quadrado, ok? Então, essa distância ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado também é 4, 4 mais 4 é 8, passa ao quadrado como raiz, a diferença de f a b é raiz de 8, que simplificando fica 4 vezes 2, a raiz de 4 é 2, então sai 2 para fora. Raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2, ok? Como ele nos mandou aproximar a raiz de 2 por 1,4, aqui, ó, 1,4 como aproximação para a raiz de 2, então 2 raiz de 2 vai ficar 2 vezes 1,4. Logo, a distância de F a B é 2,8 quilômetros, já que os eixos são dados em quilômetros, ok? Então, a distância em linha reta é de 2,8 quilômetros, certo? Agora vamos calcular a distância em semicírculo. Primeira coisa que você nota aqui no desenho, ó, que esse semicírculo está centrado na origem, certo? E o raio, e esse segmento FB é um diâmetro, ok? Logo, o raio é a metade do segmento FB, que foi a distância que nós calculamos aqui, ó.
né? Distância de F a B é igual a 2,8 km. Logo, o raio é a distância de F a B sobre 2, certo? Já que essa distância é um diâmetro. Portanto, o raio é 1,4 km. Né? Já que a distância que obtemos foi 2,8, certo? A distância construída em semicírculo é o comprimento do semicírculo, ok? E esse comprimento é a metade do comprimento do círculo. Né? O comprimento do círculo é 2π vezes o raio, certo? A metade dele é π vezes o raio. A questão nos mandou tomar 3 como aproximação para π. Então, desse modo, né, π é 3 e o raio é 1,4, certo? Então, fazendo essa multiplicação, 3 vezes 1,4 dá 4,2 km. Logo, a distância a ser construída em semicírculo é de 4,2, beleza? E a distância em linha reta é de 2,8 km, certo? Agora sim, né, vamos calcular o tempo, certo? Em linha reta, para construir 1 metro demora 1 hora. Como deverá ser construído 2,8 km, né, e 1 km são 1.000 metros, então 2,8 km são 2.800 metros, certo? Então eu vou gastar x horas. Então, x vezes 1 é igual a 2.800 vezes 1. Portanto, x é igual a 2.800 horas, certo? Então, para construir 2,8 km em linha reta, se gasta 2.800 horas. Agora, vamos calcular o tempo para construir 4,2 km, né, em semicírculo. Para construir 1 metro em semicírculo, se gasta 0,6 horas, né, segundo a questão. Okay? 4,2 km são 4.200 metros. Okay? Então, você vai gastar um tempo y. Né? Então, y vezes 1 é igual a 0,6 vezes 4.200. Okay? 0,6 vezes 4.200 é a mesma coisa que 6 vezes 420. Né? Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Coloca 2 e vai 1. 6 vezes 4, 24. Com 1, 25. Okay? Portanto, o tempo que vai se gastar para construir em semicírculo é 2.520 horas, né? Que é um tempo menor do que o tempo para se construir em linha reta. Okay? Então, como a urgência em disponibilizar água para esse bairro, o projeto a ser escolhido deverá ser o projeto de construção em semicírculo, porque ele gasta menos tempo, né? 2.520 horas. E o menor tempo de construção em horas para a conclusão da construção da galeria, né, que é o que nós queremos, é 2.520 horas, ok? Que foi o que obtivemos aqui no nosso cálculo. Portanto, a resposta, né, da questão 163 da prova Cinzona em 2016 é letra B, 2.520 horas, ok? Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima.